Paz do Senhor, que Deus em Cristo continue vos abençoando e vos enriquecendo com toda sorte de bênção. Neste vídeo, eu quero dar continuidade à nossa série de estudos aqui, cujo título é Jesus e as Mulheres. Lembrando que no nosso último vídeo, nós falamos sobre as 4 mulheres inclusas na genealogia de Jesus Cristo. Neste vídeo, nós vamos falar sobre Jesus e a mulher samaritana. Jesus e a mulher samaritana. Mas antes disso, deixe-me fazer aqui aquele bom pedido costumeiro, para que você, amigo, que ainda não é inscrito no nosso canal, para que você venha se inscrever e nos acompanhar um pouco mais de perto, e estar recebendo todas as notificações dos vídeos que nós postamos e publicamos aqui. Eu estive dando uma olhada nas estatísticas do canal e cerca de 68% das pessoas que nos assistem ainda não são inscritas no nosso canal. Talvez você está aí nos acompanhando, mas se esqueceu de se inscrever, e isso é muito importante para nós. Aproveita aí esse momento para se certificar, para ver se de fato você está mesmo inscrito no nosso canal. Isso é muito importante para nós, tá bom? Você, amigo já inscrito, continue aí contribuindo com o crescimento desse canal, curtindo, compartilhando e convidando outras pessoas para se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante para nós, tá bom? Deus abençoe. Dito isso, vamos então para o conteúdo do vídeo, continuando a nossa série aqui. Nós vamos falar hoje sobre Jesus e a mulher samaritana. Bem, a passagem que fala sobre Jesus e a mulher samaritana é João capítulo de número 4. Como João capítulo de número 4 ocupa muitos versículos falando sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana, eu não vou estar lendo todos esses versículos, mas na medida em que eu for falando, eu vou destacar um versículo ou outro aqui para o nosso vídeo não ficar muito longo, tá bom? Então vamos lá. Em João capítulo de número 4, nós vamos ver Jesus dialogando com 4 pessoas, ou com 4 tipos de pessoas. Primeiro, nós vamos ver Jesus dialogando com a mulher samaritana. Segundo, nós vamos ver Jesus dialogando com seus discípulos. Terceiro, nós vamos ver Jesus dialogando com os samaritanos. E quarto, nós vamos ver Jesus dialogando com um aristocrata, com um oficial do rei. A nossa proposta aqui é analisarmos o primeiro diálogo em João capítulo de número 4, que é o diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. Eu quero começar chamando a sua atenção para o versículo de número 3. O versículo de número 3 diz: saiu da Judéia e foi outra vez para a Galiléia. O versículo 4 diz: e era-lhe necessário passar por Samaria. A princípio, aqui no versículo 3, nós vemos Jesus se locomovendo de um lugar para o outro. Ele está saindo da Judéia e indo para a Galiléia. Para Jesus chegar na Galiléia, saindo da Judéia, ele tinha 3 opções, ele tinha 3 caminhos que ele poderia escolher. Ele tinha o primeiro caminho, chamado caminho pela costa. Ele tinha o segundo caminho, chamado o caminho atravessando o Rio Jordão, subindo pela Pérea. Ele tinha o terceiro caminho, que era atravessando a cidade de Samaria, a cidade dos samaritanos. É interessante que os 2 primeiros caminhos eram os caminhos mais longos para chegar da Judéia na Galiléia. E o caminho atravessando Samaria era o caminho mais perto. Nos tempos de Jesus, a escolha mais comum dos judeus era os 2 primeiros caminhos mais longos. Por quê? Porque conforme diz o versículo 9 de João 4, os judeus não se davam muito bem com os samaritanos, então eles evitavam qualquer contato com o samaritano. Mas é interessante que Jesus não escolheu o mesmo caminho que muitos judeus da sua época escolhia por rixa com os samaritanos. Mas Jesus escolheu o caminho mais curto, atravessando a cidade de Samaria, onde ele vai ter um encontro com essa mulher, com a mulher samaritana. E o versículo 4 diz: e era-lhe necessário passar por Samaria. A maioria dos comentaristas, comentando esse versículo de número 4, diz que a preferência de Jesus em passar por Samaria não tem a ver com uma preferência geográfica, mas tem a ver com uma agenda divina, com um plano divino. É que através da passagem de Jesus na cidade de Samaria, ele iria fazer uma grande transformação na vida da mulher samaritana
e através da vida da mulher samaritana. E a partir disso, nós vemos que Jesus ele se encontra com a mulher samaritana em um poço. E é interessante que essa mulher samaritana, ela é a quarta mulher na Bíblia a ter um encontro no poço e ter a sua vida mudada e ter a sua vida transformada. Quem foi as outras três mulheres que, assim como a mulher samaritana, teve um encontro no poço e tiveram suas vidas transformadas? Bem, a primeira mulher a ter um encontro no poço e ter a sua vida transformada foi Rebeca. Em Gênesis, no seu capítulo de número 24, a partir do versículo 11 ao 20, diz que Rebeca ela se encontrou com um dos servos de Abraão por nome Eliezer. E a partir daí, ela teve a oportunidade de casar-se com Isaac e teve a sua vida mudada e teve a sua vida transformada a partir de um encontro no poço. A segunda mulher na Bíblia a ter um encontro no poço e ter a sua vida mudada e transformada foi Raquel. Em Gênesis capítulo de número 29, versículo de número 10, diz que Raquel se encontrou com Jacó, que futuramente se casou com ele, e a partir desse encontro também no poço, Raquel, semelhante a Rebeca, teve a sua vida transformada também. A terceira mulher a ter um encontro no poço e ter a sua vida transformada e ter a sua vida mudada foi Zípora, que se encontrou com Moisés e que, semelhante às outras, casou-se com Moisés e teve a sua vida mudada e teve a sua vida transformada. Esse encontro está registrado em Êxodo, capítulo de número 2, seu versículo 15 ao versículo 22. E a mulher samaritana é então a quarta mulher a ter um encontro no poço e ter a sua vida totalmente mudada e totalmente transformada. E a partir deste encontro entre essa mulher samaritana e Jesus no poço, Jesus começa um diálogo. E é interessante que quando Jesus vai fazer ou começar esse diálogo com a mulher samaritana, ele começa se esvaziando de forma intencional. Jesus manifesta a necessidade de ter sede, mas na verdade ele não queria ter a sua sede saciada. Ele queria saciar a sede de vida, a sede espiritual que a mulher samaritana tanto precisava. Mas para isso, Jesus começa dialogando com ela. Só que Jesus precisava derrubar algumas barreiras que existiam na vida da mulher samaritana que impedia de Jesus se aproximar-se mais e transformar a sua vida. E eu quero apontar aqui três barreiras que impedia Jesus de transformar a vida da mulher samaritana, mas que Jesus derrubou, mas que Jesus venceu. A primeira barreira é chamada de a barreira social. Por quê? Porque os homens não se comunicavam com as mulheres e era até de certa forma proibido os homens conversarem com as mulheres de forma pública, que dirá de forma meio que particular ou privada, como é esse encontro entre Jesus e a mulher samaritana. E isso era uma grande barreira entre a mulher samaritana e Jesus. Mas na medida em que a mulher samaritana vai dialogando com Jesus, essa barreira social vai caindo por terra. A segunda barreira é chamada de a barreira da religião. A mulher samaritana era uma mulher religiosa. A sua religião era um pouco semelhante à dos judeus, porém totalmente distinta. E o versículo 9, como já dito, revela-nos que existia uma certa rixa entre judeus e samaritanos. E a religião dessa mulher era uma barreira que impedia Jesus de se aproximar da sua vida. Mas na medida em que a mulher samaritana vai dialogando com Jesus, Jesus derruba essa segunda barreira a fim de transformar a sua vida. A terceira barreira que impedia Jesus de transformar a vida da mulher samaritana é a barreira da moralidade. A mulher samaritana era tida como uma mulher imoral, pois o capítulo de número 4 revela para nós que ela passou por 5 casamentos. Então ela tinha um problema com a sua moral. Mas da mesma forma que Jesus derrubou a barreira social, a barreira da religião, ele vai derrubar também a terceira barreira, que é a barreira da moralidade. Por quê? Porque não existem barreiras que Jesus não possa derrubar
quando ele quer mudar e transformar a vida de uma pessoa. E é isso que ele vai fazer com a mulher samaritana. Ele vai transformar a sua vida. E na medida em que a mulher samaritana vai dialogando com Jesus, ela vai crescendo no conhecimento acerca de quem é Jesus. Primeiro, ela via Jesus, no começo do seu diálogo, como um simples judeu. No versículo de número 9, ela diz, como sendo tu judeu? Ela só enxergava Jesus como um simples judeu, mas as barreiras estão caindo. E a sua visão acerca de quem é Jesus está sendo totalmente transformada. Depois, na medida em que ela vai dialogando, conversando com Jesus, ela deixa de ver ele simplesmente como um judeu e passa a ver ele como um profeta. Olha o que diz o versículo de número 19. E a mulher disse: Senhor, eu vejo que tu és profeta. Que diferente do versículo de número 9, que ela viu Jesus simplesmente como um homem qualquer, como um judeu qualquer. No versículo 19, ela está crescendo num diálogo com Jesus. Por quê? Porque as barreiras já caíram por terra. Aí ela olha para ele e diz: eu vejo que tu és um profeta. E depois que ela continua nesse diálogo com Jesus, ela vai crescendo no conhecimento acerca de quem é Jesus. E no versículo 25 e no versículo 26, ela não enxerga mais Jesus como um judeu, não enxerga mais Jesus como um profeta, mas ela enxerga Jesus como o Cristo, como um Messias. Olha o que diz o versículo 25 e 26. Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, vos anunciará todas essas coisas. No versículo 26, Jesus disse: sou eu que está falando contigo. E aí ela vê Jesus como o Cristo, como o Messias. Então veja como a vida dela é transformada na medida que as barreiras caem por terra e na medida em que ela cresce dialogando com Jesus Cristo. E agora ela enxerga como o Cristo, o Messias. No versículo 42, a mulher samaritana enxerga Jesus como o Salvador do mundo. Veja que encontro transformador foi o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Tudo isso porque Jesus deu para ela não a água que ela foi buscar no poço, mas a água que a sua alma precisava. Não a água que o seu corpo físico precisava, mas a água que a sua alma precisava. E a água da vida que só Jesus poderia dar. Quando Jesus disse para ela: dai-me de beber, ela disse: como sendo tu judeu, pede de beber a mim que sou samaritano. Aí Jesus responde dizendo assim: mulher, se tu conhecesses o dom de Deus, isso é muito especial. Se tu conhecesses o dom de Deus e quem é o que fala contigo, tu lhe pediria águas e ele te daria a água da vida. Quando Jesus diz, se tu conhecesses o dom de Deus, ele sabe as palavras que ele está usando. Por quê? Para a mulher samaritana e para muitos samaritanos, o dom de Deus era os 5 livros escritos por Moisés, o Pentateuco, porque a mulher samaritana, juntamente com os samaritanos, só criam nos 5 primeiros livros da Torá escrito por Moisés. E eles tinham esses livros como um dom de Deus. Mas Jesus revela para a mulher que o dom de Deus não são 5 livros, mas o dom de Deus é uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus. Conforme disse João no capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Deu quem? Deu o seu dom, deu o seu presente, deu o seu Filho unigênito, que é Jesus Cristo. E na medida em que Jesus derrubou essas barreiras, Jesus deu para essa mulher a água da vida. E Jesus, no versículo de número 16, deu 3 ordens para a mulher. Jesus disse primeiro, vai. Jesus disse segundo, chama teu marido. Jesus disse em terceiro, volta. Ela foi, mas ela trouxe uma multidão de samaritanos para ouvirem Jesus Cristo. E a mulher samaritana foi transformada de tal maneira que ela foi a primeira pregadora cristã do evangelho a ganhar muitos samaritanos para Jesus. Que coisa extraordinária é quando as barreiras da vida caem por terra e abrem-se as portas da vida para que Jesus possa entrar e trazer uma grande mudança, uma grande transformação. Que através deste vídeo, através dessa palavra, todas as barreiras da sua vida possam cair por terra, para que Jesus possa lhe dar a água da vida
que sacia a necessidade da vida espiritual. Que Deus continue vos abençoando e vos edificando. Até o próximo vídeo da série Jesus e as Mulheres. Hoje falamos sobre Jesus e a mulher samaritana, um encontro de grande mudança, de grande transformação. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, permitindo Deus. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e convidar outras pessoas para se inscreverem no canal. Isso é muito importante para nós. Deus te abençoe no nome de Jesus.